Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, seja bem-vindo aí você que está ligado no programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Prazer grande estar com você aí, lembrando para os amigos que estão ligados aí lá no Radinho, né, que já estamos ao vivo pela minha página, pela minha fanpage no Facebook, né, aqui com o programa Flávio Azevedo e a galera que está nos acompanhando aí, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Hoje aqui o assunto é direito, né? Toda segunda-feira a gente traz esse tema aqui para os amigos que estão sempre antenados e ligados no nosso programa. E eu recebo aqui a minha amiga Adriana Rodrigues, que é advogada, e nós vamos tratar de um tema aqui que até eu não conheço muito bem. A Adriana vai ter que dar aula para a gente hoje aqui, né? Um benefício chamado prestação continuada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos primeiro aqui ao boa tarde da nossa amiga. Eu só vou pedir, Adriana, que você coloque o microfone bem pertinho da boca, tá? Pra gente pegar aí bem a sua voz, né? E vamos lá. Boa tarde, Adriana. Obrigado aqui pela sua presença, sua visita aqui conosco. Seja bem-vinda. É com você. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio. Boa tarde quem está aí na internet, quem está no rádio. Bom, como ele mesmo falou, né? A gente vai falar sobre o benefício da prestação continuada. O pessoal conhece esse benefício como LOAS. Só que é importante mencionar que ele é um benefício, na verdade, que é requerido no INSS, mas que não é um benefício previdenciário. É um benefício assistencial, tá? E quem regula, né, é regulado pela Lei 8.742, ok? Essa lei, ela é uma lei orgânica da assistência social, tá bom? Perfeito. E aí, só pra gente avançar aqui, Adriana, quem tem direito a esse benefício especificamente? Tá, quem tem direito a esse benefício são os idosos, tá, a partir de 65 anos, ou deficientes. E quando eu falo deficiente, essa deficiência pode ser física ou mental. São os idosos, tá? E a renda também é importante. A renda per capita, ou seja, por pessoa, no valor de 1/4, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Ok? É isso. Muito bem, então a galera que está nos ouvindo aí, tem aí de repente um parente e tal, um idoso, alguém e às vezes acontece da pessoa não ter documentação e tal. Tem que ter os documentos, né, Adriana? Sim, com certeza, tem que ter documentos, mas aí tem que procurar os órgãos competentes. E qual o mecanismo para requerer? Direto no INSS? É bom buscar um advogado para se orientar? Não, para requerer, basta ir no INSS com a documentação. E comprovar, né, a renda, que tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, conforme eu disse, né, mas essa renda tem que ser de todos os membros da família, as pessoas que residem, né, na mesma residência da pessoa que está requerendo, correto? E basta ir no INSS. Somente se tiver o indeferimento, se o INSS negar esse benefício, aí sim tem que procurar um advogado. E aí eu quero aproveitar aqui para fazer uma provocação, Adriana, né? Porque no nosso papo aqui, aliás, um abraço aqui para a Patrícia, né, Brito Lemos, né, para o meu amigo Clóvis Alexandre, e a Patrícia, que é assistente social, diz assim: sou assistente social e trabalhamos com o BPC, né? Eu não sei exatamente, Patrícia, o que é o BPC, mas vou trazer você aqui para a gente conversar sobre isso também, hein? É mais uma perna aí desse tema que a gente está tratando aqui com a Adriana. Você sabe o que é BPC, Adriana? É exatamente isso que a gente está falando aqui, é o benefício da prestação continuada. O Tico e o Teco não funcionaram bem aqui. Benefício de prestação continuada, para ficar bem claro para o pessoal, é basicamente o que as pessoas chamam de LOAS, tá? Por que chamam de LOAS? É porque é da Lei Orgânica da Assistência Social. Entendeu? Aí o pessoal, resumindo, botou ele como LOAS. E aí você estava falando dessa questão da renda per capita inferior a 1/4, né? Isso, exatamente. Como é que é isso? Quem faz essa conta? Ou é simplesmente dividir por 4 o salário mínimo e tal? Como é que funciona? Como é que se chega a
Não, olha só, é contabilizado da seguinte forma. Conta-se a renda de todos os membros da família. Ah, é de todos os membros da família. Que residem na mesma residência da pessoa que está requerendo o benefício, correto? Mas, na verdade, a lei não fala todos os membros da família. Ela fala o seguinte: a família, na verdade, é composta pelo requerente, pelo cônjuge, o companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta, o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Vai somar toda a renda e vai dividir pelo número das pessoas que moram na residência, entendeu? E aí sim, se essa renda somada for inferior a 1/4 do salário mínimo, consegue esse benefício. Então, nós temos inúmeras famílias que o único provedor da casa, às vezes é o pai e tal, e tem vários filhos, né? Todo esse cenário que você apresentou. Isso. E tem lá um idoso que, às vezes, por alguma razão, ele não tem nenhuma renda. Isso. Esse é um dos cenários que pode se buscar o BPC, o benefício. Isso, a prestação continuada, chamado LOAS. Mas eu tenho como dar um exemplo. Sim. Olha só, por exemplo, numa residência vivem Joana e mais 4 pessoas. O esposo de Joana, ele ganha um salário. E um filho de Joana ganha aí R$200. Somando essa renda, está dando o total de R$1.134, correto? Esse valor dividido por 5, que a gente está falando que tem 5 pessoas na casa, né, de Joana. Esse valor dividido por 5, Joana também conta para o cálculo, hein, gente? Nesse caso, o valor ficou em R$226,80 por pessoa, entendeu? Então, na verdade, por que ela tem direito? Ela tem direito, nesse caso, porque a renda familiar dela é inferior a 1/4 do salário mínimo. Que 1/4 do salário mínimo dá o valor de R$234,25. Entendeu? É isso. Tá? E aí, Patrícia faz uma colocação aqui que eu achei bem interessante, que hoje nós temos uma mudança nos componentes considerados família, né? Tem toda uma... Sim. A família ganhou uma nova logística, né? Um novo layout, digamos assim. Funciona na mesma linha. O que importa são os integrantes daquela moradia ali, daquele núcleo familiar, independente da forma como é constituído esse... Não, porque a lei, ela fala, na verdade, quem é família. Foi aquelas pessoas que eu disse anteriormente, né? O cônjuge, o companheiro, entendeu? A lei, ela traz família. Vamos supor, se você mora com um cunhado, essa pessoa não deve entrar. Tá? Por mais que more na mesma residência, ela não deve entrar para fins de cálculo desse benefício. É mesmo, É mesmo, tá? Mesmo que a pessoa sobreviva, more ali naquele ambiente, ele não é contabilizado? Não é contabilizado, porque a lei, ela fala quem é família, para fins de cálculo desse benefício. Tá bom? Quer que eu repita? Não. Agora eu fiquei assim, achei interessante. Eu fico imaginando aqui, de repente, você tem a família, a mulher tem uma irmã que mora em outra cidade e tal, ou mora no interior e passa a morar com você, porque você mora aqui no centro de Rio Bonito e a sua irmã mora em Tomascar, mora em Braçanã, assim, e aí por conta de comunidade, para ela poder estudar, essa coisa toda, ela vem morar com essa família, então ela não conta. Nesse caso ela não contaria, entendeu? Porque a lei é clara ao dizer quem são os membros da família. Para a galera que está em casa nos acompanhando, Adriana, repete, por favor, esses membros aí da família para a gente poder ir discutindo. Só um minutinho. Tá, vamos lá. A família é composta pelo requerente, pela pessoa que requer o benefício, pelo cônjuge, né, no caso o esposo, né, ou o companheiro, não precisa ser necessariamente casado, os pais, e na ausência de um deles, na ausência do pai, né, ou da mãe, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros, os menores tutelados. E isso está escrito ipsiliteri na exatamente. Lei, dessa maneira. Então, está escrito no qualquer artigo... tipo de carona não funciona. Não, qualquer tipo não, tá? Está no artigo 20, tipo de carona que eu digo é um outro integrante familiar que more naquela ou 2 ou 3 e tal. Para esses fins de cálculo, não entra, tá bom?
No artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.742. Tá? Rapaz, coisa interessante. Então o avô que mora com essa família não conta, né? Exatamente. Porque, na verdade, aí é pais e crianças só. Pais e o cônjuge também, Não, né? sim, E os menores tutelados, exatamente. O conjunto familiar que olha exatamente a fria letra da lei, digamos assim, é realmente ali o núcleo menor da família, né? Que é pais e filhos. Isso, exatamente. Né? Desde que vivam sob o mesmo teto. Ou então no falecimento da mãe ou do pai, o padrasto e a madrasta e tal. Isso. Desde que vivam sob o mesmo teto. É importante falar isso, porque às vezes tem filhos, né, que recebem, né, por exemplo, você tem um filho que trabalha, né, e o idoso está nessa situação, o filho trabalha, ganha aí um salário, mas só que não vive debaixo do mesmo teto. Então essa renda dessa pessoa que não vive com ele não é contabilizada. Por isso que eu estou te perguntando, porque no caso, o vovô que mora com essa família, que de repente ele não tem salário, ele não conseguiu nenhum tipo de benefício, ele não entra nessa contabilidade. Não, na verdade, o vovô que mora nessa família que não tem salário, na verdade é para ele que a gente vai requerer o benefício, porque é pro idoso, não é isso? Sim. Sim, isso. Então, é para ele então. Pro idoso ou pro deficiente. Pro idoso ou pro deficiente, então tem que contemplar esse quadrado aí. Isso, essas Se pessoas. tiver uma outra filha desse idoso morando na família, ela já não conta, né? A irmã, por exemplo, mais uma filha morando ali junto com eles. Que é o exemplo que eu te dei da pessoa que vem do interior. Né? Vamos colocar aqui, papai e mamãe, 4 filhos. Certo? Papai, mamãe e 4 filhos, certo. Beleza. Tá dentro do contexto, né? Certo. Tem o vovô que mora com eles, ou a vovó. É para esse vovô e essa vovó que nós vamos requerer o benefício. Isso. Aí, no caso, os filhos desse vovô vão contar, os filhos, porque tem que ver, por exemplo, é do requerente, tá bom? É do requerente. Essa é a mágica, agora que eu me fiz entender. Do requerente. Do requerente, da pessoa que está requerendo o Eu estou fazendo a conta aqui de papai e mamãe. No caso é o requerente. O requerente. E aí, no caso, a gente tem que avaliar a família do requerente. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Que mora aí naquele núcleo ali, então pode ser que exista até mais de uma pessoa morando ali. E como é que dá essa análise? Vai um assistente social lá avaliar isso e tal? Como é que funciona essa, pra gente saber que é verdade? Que de repente você pode colocar 12 pessoas ali no papel e inventar isso e tal. Vai sim. Como que existe essa certificação? A pessoa requerendo no próprio INSS, né, vai sim um assistente social na casa da pessoa para avaliar essa situação, tá? Para saber se é verdade, tá? Vai sim. Existe essa conferência, sim, né? Sim. E pela justiça já é diferente. E por acaso eu sou esse vovô, juntei um monte de gente lá na minha casa para na hora que o assistente social chegar, ele encontra um monte de gente lá. Não, mas não tem como, porque você tem que ter comprovante de residência, entendeu? Sim. Não é assim que funciona, não tem como ludibriar, né? Isso que eu estou perguntando. Exatamente. E o povo sabe como é que é. Não. Dá mais pingo d'água. É porque, assim, inclusive o assistente social, o oficial de justiça, ele nem diz realmente quando ele vai, ele pega de surpresa, entendeu? Perfeito. Tá? Beleza, então tá aí uma das explicações aí do BPC, do benefício prestação continuada. Sinceramente, para mim isso é algo novo, cara. Eu não sabia dessa, quer dizer, já ouvi falar, mas não sabia dessa engenharia toda, né? E aí você elenca aqui, né? A Adriana trouxe até uma colinha pra gente aqui, rapaz. Claro, porque é muito extenso o tema. Estamos no número 5. E por que o direito? Né? Você citou a dona Joana ainda agora, né? Isso. Por que a dona Joana tem isso? É porque, como eu disse antes, a renda familiar per capita tem que ser inferior, conforme eu estou focando aqui, a 1/4 do salário mínimo, né? Ou seja, 937 dividido por 4, que totaliza R$ 234,25. No caso da dona Joana, a renda per capita é menor, entendeu? Por pessoa, a renda por pessoa é menor e ela também tem 65 anos. Então ela preencheu os requisitos, por isso que ela tem direito a receber o benefício. Adriana, é importante de repente consultar ou ir buscar esses benefícios na companhia de um advogado e tal, ou não é necessário? Não, porque eu tenho a cabeça um pouco mais à frente, né, do que muita gente. Estou com dificuldade em compreender essa matemática toda aqui. Eu fico imaginando, às vezes, a pessoa com pouca instrução para entender isso. Olha, e às vezes não tem aquele atendimento
a orientação que é dada, às vezes, lá você pega alguém meio mal-humorado no serviço para te atender, o que você acha? Não, qualquer dúvida que tiver, claro, se você se enquadra nesse benefício, você pode sim procurar um advogado, somente para tirar essas dúvidas que surgirem, né? Mas assim, requerer o benefício não precisa de advogado, pode ir no próprio INSS. Caso da negativa, caso esse benefício seja indeferido, aí sim a orientação é procurar um advogado. Seja indeferido e você tem a certeza que tem um direito, né? Tem isso mas também, a porque às vezes a pessoa nunca tem a certeza. acha que tem e na verdade não tem, né? Mas Pode aí, ser. aí o advogado vai descobrir se a pessoa tem o direito ou não, tá bom? É basicamente isso. E dentre a renda de um dos membros da família, rola um aposentado lá. Como é que é isso? Esse valor de aposentadoria entra no cálculo? Como é que rola aí, Adriana? Então, isso aí é um tema bem legal. Por quê? Dentre dessas pessoas que eu citei aqui, uma dessas pessoas, por exemplo, vou dar um outro exemplo, João e Maria. João recebe aí o valor de um salário mínimo a título de aposentadoria. O benefício de João não entra no cálculo para requerer o benefício para Maria, entendeu? Ele é como se, na verdade, não ganhasse nada. Tá? É isso. E mesmo se ele recebe um LOAS, ele também é como se não tivesse renda nenhuma. Tá? É benéfico a beça essa parte, porque o próprio STF que decidiu isso recentemente. E aí a minha amiga Patrícia, né, que está antenada na gente lá, está lembrando aqui que LOAS 8.742/93, com alterações na Lei 12.435/2011, né? Uhum. Tá. Sim! Está colocando aqui os números aqui. Bacana, obrigado. Bom, obrigada, Patrícia. A Patrícia, né? É possível, Adriana, que a renda familiar per capita seja maior do que a prevista por lei, né? Ou seja, maior que 1/4 do salário mínimo, e ainda assim o idoso ou o deficiente consiga receber esse benefício? É possível. Então, a gente está falando aí de uma possibilidade que não está na lei, tá? Aí realmente só mediante o judiciário. Às vezes depende da situação econômica. Às vezes aquela pessoa ganha mais um pouco, tem os 65 anos ou é deficiente e ela ganha mais do que 1/4 do salário mínimo. Mas ainda assim, dependendo da situação dela, às vezes ela usa ganha mais um pouco para pagar remédios, contas, enfim, cada caso. Você vai comprovar que apesar disso ela não reúne condições de sobrevivência, digamos assim. Exatamente. E aí é possível, já vi. Obrigatoriamente teria que ter uma renda maior por conta de medicamentos e tal. Isso, exatamente. Às vezes para fazer tratamentos. Enfim, é possível, até porque esse critério de 1/4 do salário mínimo é um critério muito baixo, né? Dá R$234 por pessoa. Então, a análise do caso concreto é possível conseguir sim. Tá? Existe lá na hora da análise, Adriana, alguma diferença entre o idoso e o deficiente? Não. Ou todos são olhados da mesma forma? Da mesma forma. Da mesma forma. Tipo assim, um regulamento aqui para idoso, outro para... Não. É a mesma lógica para ambos os casos. Isso. Mas depende da situação econômica da família e depende dessas questões assim, dessas peculiaridades. Essa pessoa com necessidades especiais, no caso que essa família tem, em qualquer idade? Em qualquer idade. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Tá? E é uma coisa, tem um ponto muito importante para dizer que assim, não precisa contribuir para o INSS, porque conforme eu tinha dito, é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Então não necessita ter contribuições. É mesmo? É mesmo. Mesmo que o cara nunca tenha contribuído. Mesmo que nunca tenha contribuído. Se ele se encaixar nesses requisitos, deficiência, idade e a renda per capita, a renda por pessoa ser inferior a 1/4 do salário mínimo, tem como conseguir benefício. Tá? E a deficiência, conforme eu falei, tem que ser, pode ser física ou mental. Então a origem do recurso que vai fazer esse pagamento não é a Previdência. Então, é um benefício, apesar de ser do INSS, apesar de você requerer no INSS, apesar de, inclusive, se você vier processar, né, mediante a justiça, ser contra o INSS, na verdade, ele não é um benefício previdenciário, não é, tá? Não é do INSS, não. É um benefício assistencial. Eu estou te perguntando isso porque a reforma da Previdência está em evidência, né? E uma das questões muito comentadas e sempre reclamadas e ponderadas é o fato de
que esses benefícios é que oneram a Previdência, né? Mas não E é aí, o caso. já que você está me dizendo que não é previdenciário, Não é. o cofrinho de onde sai esse recurso é outro, É então. outro, Então, exatamente. não é uma desculpa, então, Não, que não. nós... vamos retirar esse benefício aqui porque está quebrando a Previdência, digamos assim. Não é bem por aí, então. Não. Por aí não. E não há razão também de tirá-lo, né, deixar de existir o benefício por conta de uma reforma previdenciária. Não. Né, porque, pelo que você está me apresentando, É. né, o recurso ele chega de uma outra origem. Né? Isso, exatamente. Beleza, deu para compreender bem aqui. E aí, essa novidade aí de não ser necessário contribuir para o INSS é muito interessante, porque já visto que os demais procedimentos todos, praticamente do INSS, exige-se até um mínimo de contribuição às vezes, né? Isso, às vezes você tem, dependendo do benefício, você tem carência, né? Você tem um mínimo de contribuições, realmente. Mas são outras questões, né? Sim, Não tem, perfeito. não se confunde. Esse benefício dá direito a 13º, pensão pós-morte, por exemplo, que fica para o cônjuge e tal. Tem essas possibilidades? Não tem essa possibilidade. A pessoa que recebe esse LOAS não tem direito nem a 13º salário, nem a pensão por morte. Então em dezembro não vem duplicado. Não vem. E como funciona essa concessão do LOAS na justiça? Então, conforme eu havia dito antes, acontece da seguinte forma: a pessoa tem que ter o indeferimento, tem que ter a negativa do INSS, aí somente após a negativa que ela pode pleitear no judiciário o benefício do LOAS, tá? Mas como que funciona? As fases são as seguintes: para o idoso que tem mais de 65 anos, ele só vai passar pelo oficial de justiça para comprovar, né, a situação econômica da família, correto? Certo. E para a pessoa que tem a deficiência, ela tem que passar por um perito. É um perito médico, mas é um perito do judiciário, correto? Não é um perito do INSS, é um perito totalmente assim imparcial. E aí a minha amiga Patrícia, que está aqui acompanhando a gente atentamente, faz aqui uma lembrança que o presidente quer aumentar, né, de 65 para 68 essa idade que ganha o título de idoso. Então, né? Modifica, será, essa conjuntura que você apresentou aí? É bem assim, já tem até bem engraçada essa questão, foi até importante ela falar, porque o Estatuto do Idoso, ele já fala que, na verdade, o Estatuto do Idoso ele fala que é 60 anos. Mas vem a Lei Orgânica da Assistência Social e fala que é 65 anos. Já é mais, na verdade, né? E agora, realmente, a lembrança dela, ela tá falando que, né, que o pessoal tá querendo aumentar, né, com a reforma da Previdência. Realmente, mas eu não posso falar do que ainda não foi modificado, correto? Só posso falar a partir do momento que tiver a reforma, tá? Mas a tendência é que mude, né? A tendência se for é que aprovado mude, realmente, sim. a tendência Sim. é acontecer a mudança. Sim, provavelmente, mas ainda como não mudou, então eu não posso... Não, sim. Né? E aí, lembrar para os amigos que eu, por exemplo, sou técnico de enfermagem, antes de ser jornalista eu sou técnico de enfermagem, e acho que 3 anos faz uma diferença enorme, embora não pareça muito, né? Faz. Aliás, eu queria até que você falasse um pouquinho, né? Nós temos alguns benefícios para pessoas com 60 anos e outras com 65. E isso acaba confundindo, às vezes, essas idades podiam ser todas unificadas, né? Porque quando eu trabalhava no hospital, em algumas oportunidades eu encontrava dificuldade, porque a pessoa vinha com a informação de que por ele ter 60 anos tinha direito X, e aí, mas aquilo que ele queria não era para os 60, era para os 65. E aí até você explicar que focinho de porco não é pomada, o cara tá achando que você tá querendo prejudicar ele. Não, mas olha só, o que acontece? A questão dos outros benefícios, na verdade, esse benefício que você está falando, 60, 65, já é benefício previdenciário, tá bom? Benefício previdenciário, nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, a mulher tem que ser 60 anos e no mínimo 15 anos de contribuição, correto? O homem tem que ter 65 anos e no mínimo 15 anos de contribuição.
Isso daí é aposentadoria por idade, deixando bem claro, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, não. A aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa tem que ter, a mulher tem que ter 30 anos no caso, e o homem 35 anos. Mas isso é um tema que a gente até pode discutir em outra oportunidade. Por quê? Porque vai mudar, entendeu? Perfeito. Então, eu teria o maior prazer de esclarecer. Rapaz, é um assunto assim muito interessante, né? E vale a pena a galera se aprofundar. Agora, por vezes esses benefícios também são muito demorados, né, Adriana? Benefícios demorados? Alguns benefícios que você requer para a galera receber a grana, demora. Benefício, por exemplo, do INSS, o benefício tradicional, o cara quando encosta, né, chamado de encosto, né, tá, aposentadoria, às vezes demora a receber, aí o cara recebe tudo junto depois e tal. Esse aí, tem esse mesmo trâmite ou tem um pouco mais de celeridade? Na verdade, assim, no meu ponto de vista, os benefícios pleiteados na justiça, nesses casos, tanto da assistência social quanto os benefícios previdenciários, na verdade, eles não são demorados, no meu ponto de vista, porque a gente ingressa pelo juizado especial federal, então é um procedimento mais rápido, né, no meu ponto de vista, correto? Mas o trâmite é o mesmo, porque é contra, apesar de não ser previdenciário, ele é um benefício que é pleiteado no INSS, entendeu? Então o procedimento é o mesmo. E qual é o tempo aproximado que você acha que seja na justiça? Normal, depois que você... Não estou falando, da justiça, estou falando que se você for lá da entrada no INSS, sem precisar recorrer à justiça. Não é demorado. Eu não tenho como estimar um tempo, mas eu sei que não é demorado porque no INSS as pessoas vão passar pela perícia, né? Quem é o deficiente, né, ele tem que passar pela perícia. E o oficial de justiça não, assistente social vai na casa, né, da pessoa, então não é muito demorado, mas tem que passar pelos procedimentos, mas eu não tenho como estimar um tempo preciso, né, Entendi. Porque tem que passar por esses dois procedimentos, depois há uma análise e aí sim a resposta é dada depois desses dois procedimentos. Não existe um tempo mínimo, não o existe, máximo para isso? Não. Até porque, assim, na minha cabeça, que de repente se começasse a demorar muito, até para a pessoa recorrer também à justiça, já dei entrada há 6 meses, não recebi ainda, né, e tal. Eu digo assim... Mas geralmente não acontece isso, geralmente é bem rápido essa fase administrativa. Entendi. Tá. Entendeu? Porque eu estou te perguntando da questão de repente você não buscou um advogado nem entrou na justiça, ingressou normalmente, pelas vias normais. Mas aí se há uma demora, uma greve da vida aí que atrasa o processo, né, e tal, e aí a pessoa requerer a justiça o acompanhamento disso para poder dar celeridade ao processo. É isso que eu estou perguntando. Se acontecer isso, é bom, claro, se acontecesse isso, mas eu não tenho relatos disso, tá? Mas se acontecer a demora injustificada, é claro que pode procurar um advogado, tá? Porque aí o advogado também tem advogados que atuam na área assim, administrativa, que ajudam no processo administrativo também, entendeu? De acompanhar, de ir no INSS, tá? É isso. Adriana, agora... dando uma geral aqui na nossa conversa, em geral o brasileiro conhece pouco os seus direitos? Com certeza. Que leitura que você faz do nosso conhecimento daquilo que é nosso direito? Dever também a gente não tem muita noção não, mas sobretudo direito a gente conhece pouco, na sua concepção de operadora do direito, você acha isso? Não. Você concorda com essa lógica que a gente conhece pouco dos nossos direitos? Sim, concordo sim. Mas aí é importante, a importância do programa está justamente nisso, para informar, né, as pessoas e alertar, porque às vezes tem alguém aí em casa ouvindo e que se depara, né, às vezes não está nessa situação, mas às vezes tem um conhecido, né, um amigo, um familiar, né, que preenche esses requisitos, que às vezes é um idoso, é um deficiente e está passando às vezes por dificuldades financeiras. Não tem nenhum tipo de rendimento. Não tem nenhum tipo de rendimento, tem sim como pleitear isso. Tá? E correr atrás e caso em deferimento também tem como levar isso ao judiciário, né? Lutar pelos direitos. A gente discute pouco isso, né? Na verdade, essa questão de direitos. Né? Foi o que você mesmo falou, você é uma pessoa instruída e não tinha muito conhecimento dessa questão. Imagina quem está, né, às vezes nos ouvindo na área rural, então é importante. E aí eu costumo sempre dizer que de repente seria importante que outros mecanismos abordassem esse tema, né? Tipo assim, igual a gente está conversando aqui, não sei, as igrejas, as instituições e tal, levassem essa informação para as pessoas
abrisse, né, um espaço para tratar disso, É para poder importante. orientar mesmo a galera. Até às vezes, assim, morador de rua, entendeu? Que às vezes faz jus a esse benefício, é como você falou, às vezes não tem o documento, mas que tem direito, tá? É importante. Gente, tá aí a minha amiga Adriana Rodrigues trazendo essas informações pra gente aqui do benefício prestação continuada, né? Um benefício assistencial, né? E aí eu queria que você desse aqui uma definidazinha também pra gente, só pra galera entender o que é a diferença entre assistencial e previdenciário, né? A previdência, não, tudo bem. Só pra gente poder A previdência, ela necessariamente ela precisa de contribuições. dar contribuição, perfeito. Tá? Então, mesmo a pessoa que tem carteira assinada, ela é contribuinte obrigatório, né? Ele é seletista, ou então a pessoa que paga no carnezinho, né? Contribuinte individual. Enfim, a previdência é necessário que você contribua para o INSS. Já a assistência social, não. Esse benefício do LOAS, né? Não é necessário que contribua. Essa é a principal diferença. Tá bom? Essa é a principal diferença. Perfeito. E sem contar que para o LOAS, conforme a gente está tocando, eu tô tocando muito na mesma tecla porque é o tema principal, né? Para o LOAS é necessário, né? Ou a pessoa ser deficiente, físico ou mental, e a questão da renda, inferior a um quarto salário mínimo, e também, ou né, ser idoso a partir de 65 anos, conforme a legislação atual. É isso. Perfeito, gente. Então tá aí. A Patrícia está dizendo aqui que espera que não aconteça essa mudança aí de eu também, 65 Patrícia. para 68 anos, Não, né? mas a reforma da Previdência, se a gente começar a falar, a gente vai se estender muito, porque é um tema assim que realmente é prejudicial, né? Você que está mais dentro dessa conjuntura do que eu, né? Embora eu acompanhe o noticiário, leia muito e tal, mas você lida com isso por ser advogada à luz do direito e dos direitos das pessoas que vão até você. Como é que você vê essa lógica da reforma da Previdência? Qual você acha que é o impacto disso para a sociedade? Gente, a opinião como... É complicado, porque a opinião como advogada é uma, e a opinião como pessoa, como cidadã, como pessoa contribuinte para o INSS é outra completamente diferente. Tá? A opinião como advogada assim, há relatos que são necessários à reforma, mas eu não sei se a reforma é necessária, na verdade eu não sei não. Eu digo que a reforma não é necessária do jeito que está sendo exposto. Nos moldes. A sua crítica é o molde que está sendo planejado. Isso. A forma como está sendo feita. Isso. Mas assim, como cidadã, a palavra é bem complicada, né? É bem complicado. Como contribuinte do INSS é bem complicado. Será que nós estamos tendo a participação popular necessária para fazer essa mudança toda, né? Então, eu penso assim, Adriana, nós vivemos, né? E aí só para os amigos poderem entender um pouquinho, já que a gente está tratando desse tema, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para até falarmos um pouquinho sobre essa questão da Previdência também. Você imagina que a gente está aqui com a advogada que trata disso, ela não tem segurança ainda na hora de falar. Eu também, como jornalista que leio muito, também não tenho a segurança para falar nem que sim e nem que não. Exatamente. Né? A gente percebe que alguma coisa precisa ser mudada. Isso, não, né? Com certeza, a mudança é necessária. Alguma coisa precisa ser mudada. Agora, como essa mudança vai acontecer, que é o grande X da questão, e é o que a gente percebe, né, para a galera que está acompanhando a gente aí, que é o problema hoje que está sendo proposto. Penso, Adriana, que nenhuma reforma vai ser totalmente do jeito que nós achamos que vai acontecer. Mesmo que se faça a coisa mais justa possível, algumas lacunas vão ficar aí pendentes para se tratar numa próxima reforma, né? A reforma, quando ela for implementada, já vai estar precisando ser reformada outra vez, né? Isso acontece muito dentro dessa coisa de direitos. Geralmente isso acontece muito com esses mecanismos de controle. É sempre muito assim. Então, para a galera que está acompanhando a gente, eu deixo aqui esse comentário para você ver como é que é complexa essa questão da Previdência, e por isso que até hoje
ninguém mexeu nesse vespeiro, né? Porque tem uma série de questões que envolvem isso, né, e tal, e nem todo mundo tem a sua opinião formada, né? Sobretudo uma opinião justa, não uma opinião à luz partidária, o cara que é contra por ser contra, porque sou de esquerda, sou defensor disso, daquilo outro, ou sou a favor porque eu sou de direita, sou defensor disso, daquilo. Não é disso que a gente está tratando aqui, né? A gente não está tratando de política especificamente, que é o que acaba orientando, norteando essas discussões. Nós estamos tratando aqui do direito do cidadão. E aí, assim, um outro ponto, Adriana, que eu acho importante. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? O que acontece no Amazonas é bem diferente do que acontece no Rio Grande do Sul. O que acontece no Rio de Janeiro é bem diferente do que acontece no Mato Grosso, que é bem diferente do que acontece no Sergipe, no Alagoas. Aliás, o que acontece em Rio Bonito, por vezes, é muito diferente do que acontece em Tanguá, e são municípios vizinhos. Então, assim, eu acho muito complicado essa questão da Previdência ser pensada de maneira com fulcro nacional. Eu acho que é complicado isso, essa lógica do pensamento nacional. Eu achava que isso deveria ser delegado aos estados, e aí cada colher dessa aí pensando de acordo com a quintura da panela, né? A lógica de São Paulo é uma que difere bastante do que acontece no Pará, né? O que acontece no Paraná já é bem diferente do que acontece no Espírito Santo, que nós estamos falando de um país imenso, e a desigualdade social que a gente sabe que acontece, às vezes é extremada num ponto, às vezes não tanto em outra, às vezes a desigualdade acontece de uma outra maneira em outro lugar. O que é grave no Rio de Janeiro não é tão grave em São Paulo, o que é grave em São Paulo não vai ser tão sério, tão problemático em Goiás, e assim sucessivamente. É uma das minhas ideias, né? É um dos meus pontos de vista. Eu queria aproveitar que a gente está aqui diante de um advogado, para saber se você pensa dessa maneira também, como é que você... A leitura também é igual a minha, muito insegura, mas a leitura que você faz desse cenário todo, já que o Brasil é um país tão grandão, né? Não é uma... Você concorda que pensar isso num país tão imenso como o nosso é complicado? Não é uma ideia ruim, mas assim, eu não concordo muito. Eu acho que deveria ser menos... a reforma deveria acontecer com menos intensidade, conforme está se falando. Mas assim, esse tema é um tema que realmente... Fazer por etapas seria a sua ideia? Não por etapas, mas, por exemplo, a questão que está sendo discutida é aumentar o tempo de contribuição, né? E aumentar para muito tempo, né? Poderia ser reduzido à metade, entendeu? Então, assim, conforme eu falei, é um tema que ainda, apesar de ser atual, é um tema que ainda não foi definido nada, né? E após ser definido, eu me disponibilizo para vir aqui para a gente debater novamente, tá bom? Não, sem problemas, sem problemas. Bom, gente, nós recebemos aqui a minha amiga Adriana Rodrigues, né, trazendo aqui essas orientações sobre o benefício. Vamos aqui a colinha de novo aqui. Benefício. Prestação continuada. Isso, chamado LOAS. Que tem esse nome de LOAS, né? E o BPC tem esse apelido de LOAS, né? E é um instrumento assistencial e não previdenciário que contempla idosos e pessoas com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência, que estejam dentro de um contexto familiar, né, onde falta grana para o sustento dessas pessoas todas, inclusive para o bem-estar desse indivíduo, né, que por vezes não tem nenhum rendimento para engrossar ali a renda per capita, né, da família, né? Então existe uma divisão especificamente, e isso deve ser tratado no INSS. E caso a coisa lá no INSS, segundo aqui a minha amiga Adriana coloca, não for exatamente, não tiver o resultado esperado, é interessante se recorrer aí a um advogado para que ele possa, ou não só socorrer a pessoa nesse direito, né, como verificar o que está acontecendo e dar a devida orientação, né? E aqui no nosso quadro Direito em Debate, onde a gente trata desses temas, né, é a nossa conversa hoje aqui com a minha amiga Adriana Rodrigues, que concorda que nós conhecemos pouco os nossos
os nossos direitos, né? E nós precisamos estar mais atentos em relação a isso. Eu tenho um mínimo de conhecimento de algumas coisas, né? Conhecia pouco esse assunto, esse tema, né? E nós temos o costume, Adriana, de deixar as coisas, deixa isso para assistente social resolver, deixa isso para o advogado resolver, mas algumas mínimas orientações nós podemos ter, né? É bom saber. Eu queria que você falasse um pouquinho também, fugindo só um pouquinho dessa coisa aí, mas que é dentro dessa lógica da assistência, né? As pessoas que usam medicamentos, por exemplo, que têm valores muito altos e não conseguem pagar, e aí tem que recorrer à justiça para poder ter esse medicamento, ou aqueles leites que tem também valor alto, porque a pessoa às vezes tem alergia a algum tipo de componente dentro do leite, ou a lactose, algum componente dentro do leite, e aí precisa comprar, fazem tratamentos de doenças crônicas que a medicação é muito cara e a pessoa não disponibiliza dessa grana, e por vezes precisa recorrer à justiça. Isso. Passo a passo básico para isso, Adriana. Não, esse passo a passo básico realmente é procurar um advogado, tá? Juntar os laudos, os exames, os medicamentos que necessita comprar, receitas, comprovar a hipossuficiência financeira, ou seja, comprovar que realmente não tem condições de comprar, e aí sim, a orientação, na verdade, essa pessoa ela não tem como agir sozinha. É diferente desse benefício que eu estou falando aqui, tá? Sim. Porque é uma ação, na verdade, totalmente diferente, que é uma ação que não é contra o INSS, né? Essa ação é contra o município, né? E, enfim, aí nesse caso, a orientação é procurar um advogado, tá bom? Juntamente com toda a documentação necessária. E de acordo com a gravidade da doença que a pessoa tem, da necessidade que ela tem, ou do medicamento, ou desses componentes que a pessoa precisa usar, às vezes é uma doença respiratória e tal, varia essa resposta do judiciário, da justiça no caso, Adriana? Com certeza. Ou geralmente 24 horas tem que... Não, depende do caso. Porque às vezes o mandato sai até na hora que você despacha, né? Sim, porque a gente tem uma chamada que é a liminar ou a tutela antecipada, que no caso, em casos assim, tem como pedir isso no processo, né? E aí realmente tem como ser mais sério, né? Mais rápido. Mas... nesse caso é conforme eu estou explicando, só mesmo através de um advogado, e o advogado que vai analisar se tem, né, se faz jus, né, se tem direito, e aí se ele achar que tem o direito, aí sim que a demanda é levada ao judiciário e o juiz vai analisar. A Defensoria Pública também? A Defensoria Pública, nesse caso, pode ser também acionada nesse caso? Nesse caso, sim. A Defensoria Pública, sim. Tá? A Defensoria Pública atende a todas as demandas das pessoas que não têm condições de contratar um advogado? Sim. Quaisquer demandas? Não, olha só, por exemplo, essa demanda, se fosse para levar para o judiciário, por exemplo, o que eu acabei de dizer aqui sobre o LOAS, né? Sim. Se a gente for levar isso, aqui, por exemplo, não teria um defensor público, porque aqui essa justiça é contra o INSS. Então, na verdade, é uma justiça federal, né? Então, a justiça federal nem tem em Rio Bonito, entendeu? A justiça federal, atualmente, as pessoas que moram em Rio Bonito, elas teriam que recorrer à justiça federal de Itaboraí, que, na verdade, hoje em dia, o prédio da justiça federal de Itaboraí está localizado em Niterói. Entendeu? Então a Defensoria Pública seria de lá. Na verdade, nem daqui não teria essa. É a galera da tutela coletiva que mexe com isso? Não. A Defensoria Pública, você diz, da Justiça Federal. Não. Confundi. Estou confundindo com o Ministério Público. Não. Desculpa. Existe, Adriana, alguma diferença entre quando você vai pleitear esse benefício de medicamentos, algum equipamento, às vezes um respirador, alguma coisa e tal, ou um componente alimentar? A justiça entende isso de maneira diferente? Isso aqui a gente pode esperar 72 horas, esse aqui tem que ser de imediato. Existe essa leitura por parte do judiciário? Depende do risco, depende da gravidade da doença. Tá? Dependendo da gravidade da doença, sim, existe essa diferença dependendo da gravidade da doença. Algumas pessoas precisam necessariamente ter energia elétrica em casa porque tem um idoso usando um equipamento, uma bomba infusora, por exemplo, para medicar, para quem tem
sonda nasointeral, que tem aquela alimentação especial e tal. Esse cara não pode ficar sem energia elétrica. E aí, de repente, alguém foi lá, corta a luz do cara e tal, chega um aviso de corte. Existe um direito aí de que a energia para essa residência não pode ser interrompida. Não tem alguma coisa disso? Isso, mas assim, como é que funciona isso? Isso daí também já é uma outra questão. Sim. Né? Não, basicamente só pra gente tá falando mais de coisas para você ir embora. Mas assim, isso também é uma outra questão, mas a orientação que eu dou Sim. é no seguinte sentido. Se a pessoa acha que tem o direito de qualquer um desses, né? A questão do medicamento, a questão do LOAS, a questão do que você acabou de narrar, ela realmente deve procurar um advogado para ser orientada, porque ela não tem como pleitear isso, ou o advogado ou a própria defensoria pública, Sim. né? Mas conforme eu fiz essas ponderações, né, em relação ao LOAS, não teria como ser aqui, teria que ser, né, na Justiça Federal, tá? Mas, enfim, qualquer desses casos, a orientação que eu dou é que procure um advogado para conversar, porque cada caso é um caso, entendeu? Às vezes, a mesma história tem nuances que diferentes, exatamente. Que podem interferir positivamente ou não nesse direito pleiteado. Isso. Tá, exatamente. Perfeito, minha gente. Então tá aí, minha amiga Adriana Rodrigues. Adriana, eu quero te agradecer aqui pela sua presença aqui, sua visita, suas orientações, né? Foi um prazer. Seja bem-vinda sempre aqui. Obrigada. César escalar o pessoal lá, vai ser sempre um prazer receber você aqui. Leve um abraço lá pro Ramon, seu esposo. Fala para ele que ele também está me devendo a visita aqui. Na próxima vez você deixa para ele vir. Eu espero ter contribuído. Eu espero realmente que tenha ficado claro, né? E se não ficou claro, se você se enquadra, né? E eu realmente oriento que procure o INSS ou que procure um advogado. A gente sabe que advogado não pode fazer propaganda nem publicidade, mas você vê aqui de tão bom agrado nos dá essa orientação, e aí se alguém em casa não entendeu muito bem, onde que a pessoa pode te encontrar para conversar sobre esse assunto com mais tranquilidade, para fazer uma consultoria, né? Eu vou disponibilizar meu e-mail, então, né, e... meu e-mail é dri.rodrigues99@yahoo.com.br e repetindo? dri.rodrigues99@yahoo.com.br. Mas assim, procure o advogado, né, de sua preferência, né? Enfim, é isso. Tá bom, tá aí. Tá bom? Adriana, obrigado aqui pela sua participação, a gente agradece você. Vamos seguindo aqui com o nosso programa Flávio Azevedo, né? Hoje, sempre às segundas-feiras, nós temos aqui esse quadro Direito em Debate, onde a gente fala sobre temas diversos aqui, para orientar você, dentro daquela lógica de promover o senso de dever, que muitas vezes nos falta, de direito, né, que muitas vezes nos falta por uma série de questões, porque não nos interessamos muito, só na hora que o calo aperta que a gente lembra que a gente lembra das questões, né, e tal. Às vezes falta instrução também, falta educação, às vezes em alguma situação, né, e a gente precisa estar sempre tratando desses temas aqui. Geralmente às segundas-feiras sempre tem aqui um advogado, é uma parceria nossa com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a 35ª subseção, e hoje a doutora Adriana aqui conversando conosco sobre esse tema, né? E espero que a gente tenha conseguido ajudar você que está sempre aí nos prestigiando.